viver em média 900 anos, tá? O imediatismo perderia aquela ansiedade. Eu preciso fazer logo, porque eu posso ficar doente, porque eu posso desencarnar, porque a vida vai passar logo. Então, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso ter tudo, eu preciso ter. Quando eu ficar velho, eu tenho que ficar bem. Então, a vida vai passando nessa nitroglicerina que a pessoa está sempre na corda bamba, cara. Exatamente. Então, essa questão, seria bem positiva. O cara vai viver 900 anos, tudo vai numa nice para esse cara, entendeu? Então, eu acho que é esse tempo curto que as pessoas têm eu acho que essa percepção que muitos seres humanos têm, principalmente essas pessoas que estão correndo atrás do dinheiro o tempo todo, estão numa dificuldade. Tem que ser tudo muito logo, porque amanhã já pode ser que não tenha. E todo mundo fica com aquilo na cabeça. Olha, passa rápido, passa rápido, passa rápido, passa rápido. É que o tempo, ele é uma grandeza que antes da queda a gente dominava. Depois da queda é o tempo que domina as pessoas. As pessoas correm contra o tempo, né? O tempo devora as pessoas. Exatamente, por isso que eu gosto dos maias. Assim, então, quando a consciência ela não estava caída, né, na condição que estamos hoje, vivíamos mais. E ainda que houvesse o processo da morte, não tinha essa perda de que a consciência é eterna, né? Então a gente sabia que éramos eternos e que a gente estava só trocando de boneco, como diz o Marco. Gente, isso aqui é só uma experiência. Se você é eterno, imagine... As pessoas conseguem ampliar a mente e entender isso? Isso aqui é uma experiência. Num negocinho desse tamanho, que é lindo, nosso planeta, nossa casa. Mas, cara, isso aqui é uma aqui. Uma aqui, ou algumas aqui, quando a coisa é muito maior que isso. É por isso que a gente tem que ampliar a consciência para pensar, nossa, eu preciso fazer mal pro outro lá para poder ter o emprego do outro, eu preciso ter... Cara, vamos começar a treinar isso, porque é uma aqui. Se a gente começa a pensar esse tipo de coisa, começa a ter uma consciência coletiva mais legal. Não sendo uma consciência de abelha, que é regida, de repente, por uma IA, uma única consciência, que fala, não, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Você só tem que respeitar o outro te respeitar, não fazer mal, porque é tão simples, gente, que acaba complicando, né? E, esse gancho que vocês deram, eu acho que a gente pode entrar sobre o Egito, vocês gostam de falar de pirâmides e tecnologias também. Só que nesse lance das reencarnações, de um processo de continuidade, os egípcios tinham as conexões deles. E aí o processo de mumificação, né, e o processo das pirâmides e todo aquele protocolo que os egípcios da nobreza realizavam, tinha alguma relação com algum processo de continuidade. Sim, na verdade eles estavam tentando escapar da reencarnação na Terra. Então, quando a pessoa era mumificada, geralmente os nobres... Eles miravam Orion, miravam a casa que eles achavam de onde eles tinham vindo. Sim, eles tentavam voltar para uma origem estelar, né? Porque eles entendiam que a condição que a consciência estava aqui na Terra não era mais ideal. Eles não queriam nem deixar o físico aqui na Terra. Só que era uma coisa assim, até arriscada, né? Porque uma vez que você passava pelo processo de mumificação, na hora de pesar lá na balancinha, né, de Maat, com a pena de Maat, se seu coração fosse mais pesado que uma pena, você estava lascado no você nem reencarnava, nem voltava para as estrelas. Já era. Tava no limbo. No limbo, exatamente. Então, pena de Maat. Sim, a pena de Maat. Então, toda essa questão, né, da mumificação, o livro dos mortos, tinha a ver com esse retorno estelar, né? Não tinha a ver com reencarnação aqui na Terra propriamente dito, né? Então era uma sintonização, digamos assim, a mumificação. É uma tecnologia, né? De tentar sair da Terra. E será que deu certo para a maioria? Who knows? Porque quando você vai para o Egito, por que eu estou falando? Você vai para o Egito hoje, você encontra árabe, você encontra várias mesclas ali, né? É muito difícil alguém chegar e falar, essa linha aqui, eles eram, são, por exemplo, a continuidade dos A reencarnação? egípcios. Não, até mesmo digo assim, povo mesmo. Em termos de linhagem genética? É porque o Egito miscigenou muito, é igual ao Brasil. Não, continuidade das linhagens de faraós. De faraós, porque isso, por exemplo, você vai na família britânica, eles sabem quem era a continuidade, eles têm essa continuidade de uma linha. Sim. No Egito não, sumiu. Para onde foram esses caras? Do nada não tem mais, não tem, entendeu? Ninguém fala mais sobre isso.
Ah, você fala a linhagem dos É faraós. legal Dos você ter faraós. falado isso, porque de repente, talvez, consciencialmente, ou essas consciências que começaram a voltar nos bonecos, lá nos corpos físicos, não tinham a mesma coisa de tocar uma região daquela, porque eles falavam como sábios, né? Eles tinham que tocar lá, eles dominavam tudo, eles eram imperadores, vamos chamar assim. Uhum. Né? Eles eram os faraós, eram imperadores, então eles tomavam conta da comida, de tudo, de todo esse tipo de coisa, né? Então, pode ser que não, alguns tipos de consciência conseguiram, sei lá, ascensionar, não sei que palavra que se daria para isso, enfim. Até aquele filme Sacaneia, por Deuses isso que eu falei, pode Deuses, sacanear mesmo, vai ficar dos- com os dentes tudo preto de chocolate. Né? chocolate de café, né? É. Deuses do Egito. Tem um filme que é até interessante a alusão que eles fazem. Mas essa questão da linhagem, o último grupo, né, de faraós lá no Egito foi da família da Cleópatra, né, de origem macedônia. E eles, para legitimar o domínio deles no Egito, eles se miscigenaram com os egípcios dessa linhagem real. Então, por exemplo, por isso tem essa questão, a Cleópatra era negra ou era uma mulher branca? Ela era uma mulher parda, porque ela tinha tanto DNA europeu quanto DNA egípcio, né? Egípcio, que eram negros, exatamente. Aí fizeram lá, casar com aquele irmão dela que era um menino, aí tinha aqueles dois lá que eram os conselheiros do menino, que era um casal, na verdade, e eu tô fechando o olho aqui só para voltar na minha cabeça, e é isso, aí ela foi obrigada a escapar, porque fizeram um complô para ela, tentaram matar ela, foge, sai dali, depois ela volta com os exércitos, né, mas ela tinha uma cabeça, ela falava vários idiomas, né, ela falava pelo menos 3, 4 idiomas ali da região, ela era diferenciada, E a parte que chega pra gente é só o finzinho, né? É o fim do Egito, né? É o fim, né? Porque a parte áurea, o pessoal, a parte... o Egito, ele foi infiltrado, né? Então, ele foi sendo minado. Porque ali, após o reset na Atlântida, grande parte do conhecimento, ele vai para o Egito. E, em determinado momento, a civilização começa a reerguer de novo, com todo aquele conhecimento dos tempos pré-diluvianos. E aí, o que o sistema de controle faz? Começa a minar novamente, né? Então, a Atlântida, ela foi resetada também. Atlântida não, o Egito, né? Foi resetado também. Então, você tem o que acontecendo lá, né? Então, durante muito tempo, você teve o florescer, né, do Império Egípcio e tudo mais. Depois, você tem esse conhecimento sendo todo minado, né? Então, você tem os gregos indo para o Egito para se apropriar desse conhecimento, porque foi um conhecimento que foi de fato apropriado pelos gregos, que iam no Egito se iniciar dentro das pirâmides, assim como Jesus também foi para o Egito. E só que o que os gregos fazem? Eles levam esse conhecimento, então lá no Egito eles juravam que não passariam, porque era conhecimento que só era dado àqueles que se mostravam dignos. E o que eles fazem? Eles levam para a Grécia e começam a compartilhar. E aí a gente começa a perceber o quê? Uma inversão arquetípica também, porque se você observar a mitologia egípcia, você percebe que existe o quê? Ordem, né? Então você não tinha como que eu posso falar? Tanta bagunça arquetípica entre os deuses igual você tem no panteão grego e romano. Então quando você pega os deuses gregos e romanos, são deuses caóticos. E assim, os deuses eles vão se tornar arquétipos. Arquétipos são modelos para uma civilização. Então, se os modelos são caóticos, a civilização vai ser caótica também. Porque e no Egito, exatamente, as mitologias, todos esses deuses aí eram exatamente os próprios criadores que mantinham o domínio da superfície do planeta, gente. Galera, volto a falar de novo, isso aqui é uma experiência na superfície.